Olá, torcida americana, boa noite, boa tarde, bom dia, dependente de quando vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Eu estou aqui para fazer uma análise dos primeiros jogos, do América, o primeiro de domingo, de sábado, contra a Cabo Friense, e esse jogo de hoje, dessa terça-feira, contra o Pérolas Negras. Bem, galera, é o seguinte, o primeiro jogo do América, a gente estava bem ansioso, para ver como é que ia ser esse time, que a gente ainda não tinha tido ainda a oportunidade de ver esse time em campo, e aquela ansiedade, aquela vontade de saber como o América estaria se representando nesse campeonato era grande. Então, começamos aí o campeonato de uma forma que a gente não queria, um empate dentro de casa contra a Cabo Friense, um empate que foi bom para Cabo Friense, porque empatou fora de casa, e ruim para nós, o que fez aí com que a gente tivesse que ganhar o segundo jogo do Pérolas Negras, Bem, o elenco, se a gente for fazer uma comparação, o elenco do América desse ano de 2025, ele é bem mais fraco do que dos anos anteriores, É um elenco bem mais fraco até do que a gestão Sidney Santana, Os caras foram lá de novo para a Granja Comari, Tiveram o tratamento VIP e, mais uma vez, dentro de campo não estão correspondendo, Não corresponderam. Esse primeiro jogo, acabou frente só na frente, 1-0, e poderia ter feito mais. Depois que a Cabo Friense fez o 1-0, teve ali um lance, uma chance clara de gol da Cabo Friense, o qual o goleiro, o Brasil, fez uma boa defesa. Brasil esse que não teve culpa, nos gols, no gol da Cabo Friense. A Cabo Friense estava jogando na rotação acima do que a do América, com mais vontade. E os laterais do América, eu vi até o Bernardo Silva, Bernardo Oliveira, eu não me lembro o nome dele, comentou, ele fez o jogo pela Carioca 1 TV, e foi muito feliz nas suas conclusões, que os jogadores do América, os laterais do América, eles subiam muito e não voltavam. Eles jogam mais como pontas, e eles não voltavam. E eles não estavam tendo a cobertura dos jogadores de meio campo, A cabeça de área ali, parece que JV e o outro, eu não estou lembrado agora o nome, estou sem a relação de jogadores aqui agora, e falharam nessa cobertura aos dois laterais. Então a Cabo Friense, ela fazia o quê? Ela pegava a bola no seu campo de defesa, lançavam sempre para a lateral esquerda, para a ponta esquerda de seu ataque, e da ponta esquerda eles cruzavam, faziam a transição da lateral, da ponta esquerda para a ponta direita. E isso pegava os zagueiros do América de costas, e sempre as laterais vazias, todas as duas, tanto a esquerda quanto a direita. E isso deu muito trabalho para o América, E também muito perigo. O América teve a ponta, acabou frente, teve a ponta de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, decidir o jogo todo no primeiro tempo, Mas aconteceu que o América conseguiu ainda segurar esse jogo, esse placar de 1-0, e voltou a ter que correr atrás do resultado mais uma vez. E numa jogada do Iacovelli, ele recebeu a bola de costas para o zagueiro, fez bem a parede, girou para cima do zagueiro, e o zagueiro foi até infantil, de fazer um pênalti ali na entrada da área. Tinha inúmeras chances daquela jogada não dar em nada,
mas o zagueiro decidiu por fazer o pênalti, né? Fez o pênalti, eu não sei se ele tinha que ser expulso, porque eu não sei se ele era o último jogador daquele lance, mas resultou no pênalti, né? E o Iacovelli, como um centroavante, o que todo homem que a torcida espera, que a diretoria espera que seja o homem-gol, colocou a bola debaixo do braço e falou, não, é meu, eu vou bater, e colocou lá, né? E parece que já vem treinando assim também, né? O time já vem treinando que o Iacovelli é o batedor de pênalti. Ele foi lá e bateu o pênalti de segurança, né? O pênalti de segurança, que é aquele que o batedor vê o goleiro tirando o pé do chão e solta a bomba no meio do gol. Foi o que ele fez. Ele viu o goleiro saindo e soltou a bomba rasteira no meio do gol, o que resultou no empate do América, e depois não teve mais nada. Depois acabou o Fluminense se defender, o América não teve força de chegar, né, conseguir a virada, e isso resultou no empate, que para nós, né, não foi aí um resultado satisfatório, né? Houve algumas vaias, parece, da torcida no final do jogo, né? E essa torcida também, que já está aí há algum tempo já triste, né? Amargurada com essa situação do clube numa segunda divisão. E calhou o primeiro jogo foi essa decepção, né? Hoje contra o Pérolas Negras, a redenção, né? Até porque o América, no primeiro jogo, tem ainda aquele negócio, né, do nervosismo, né, da ansiedade de uma estreia e tal, e tem aí um certo desconto, né, por causa disso. Toda a estreia é difícil. Então, o América hoje entrou em campo sem aquele peso da estreia. E, mais uma vez, não fez um bom jogo. Começou muito mal, não oferecia perigo nenhum para o Pérolas Negras. Muito pelo contrário, o Pérolas Negras ofereceu perigo ao América, né? Chegou até a colocar uma bola na trave. O primeiro lance, né? Eu acho que o lance de perigo do primeiro tempo foi do Pérolas Negras, né? Foi essa bola que tocou na trave do goleiro Brasil, né? Aí então, acabou o jogo, acabou o primeiro tempo, o time foi pro vestiário, né? A gente via no rosto dos torcedores, dos jogadores do América, um certo desconforto, uma certa preocupação, né? Porque não estava saindo nada certo, não estava dando nada certo. E a gente via no rosto dos jogadores essa preocupação. Até que voltou para o segundo tempo, deu uma melhorada, não vamos dizer que foi aquela melhorada, mas deu uma melhorada, voltou com mais vontade, e o lateral do América chegou na linha de fundo, né, e conseguiu fazer o cruzamento meio que para trás, achando ali o Iacovelli mais uma vez bem posicionado, e ele tocou pro gol do Pérolas Negras, né, fazendo aí 1-0. Bem, e depois disso não teve mais nada, foi só isso e acabou. E ao final do jogo deu para ver o semblante dos jogadores mais leve, né? Porque conseguiu a vitória, e vamos esperar que daqui para frente melhore, né? Tem pelo menos uma jogada ensaiada, qualquer coisa, né? Porque até agora não deu para ver nada nesse time do América. O América, para falar a verdade, eu acho que esse é o pior elenco do América nos últimos anos, né? Colocando aí tanto a gestão Romário, a gestão anterior,
eu acho que esse é o pior elenco, o elenco mais fraco do América dos últimos anos. Penso eu o seguinte, minha opinião, tá? Não vejo um horizonte bom, não. Não vejo um bom horizonte, não vejo. Vejo que o América vai ter muita dificuldade ainda nos seus jogos. Cair, não cai, né? Mas eu acho que subir também, ser campeão da A2 e subir, acho pouco provável. Minha opinião, acho pouco provável. Esperança? Existe esperança? Esperança sempre tem. Principalmente a esperança que existe é a seguinte. O primeiro jogo, a Cabo Friense era para ter já feito no primeiro tempo os 3 gols no América, né? E saído vencendo aquele jogo já no primeiro tempo por 3-0. E não conseguiu. Não conseguiu. No jogo de hoje, o Pérolas Negras teve a chance de abrir o placar, né? Essa bola que foi no travessão. O Pérolas Negras teve a chance de abrir o placar. E não conseguiu. Eu penso o seguinte, que por mais que esse elenco do América seja o mais frágil dos últimos anos, ele está tendo uma coisa que os elencos anteriores não estão tendo. Principalmente o elenco do ano passado, ele não está tendo o oba-oba, né? O oba-oba, que infelizmente foi o que ajudou o América a colocar um salto alto ali e achar que, pronto, subimos, já somos os caras. E vimos muito bem o que aconteceu. Esse ano não tem esse oba-oba, esse oba-oba, né? Até o time saiu vaiado já no primeiro jogo. A torcida não está muito confiante, né? Os jogadores não estão com aquela confiança, aquela soberba, aquele salto alto. Estão jogando com seriedade. Sabem que são limitados. E outra coisa que também esse ano o América está tendo, a sorte. Porque se fosse o elenco anterior, que era melhor do que esse, ou alguns outros, aquelas bolas do Cabo Friense teriam entrado. E o Cabo Friense teria saído já no primeiro tempo com um placar de 3-0, né? E hoje também, o primeiro lance lá, o lance do Pérolas Negras, que foi no travessão, se fosse nos anos anteriores, com elencos que eram melhores do que esse, a bola teria entrado. Então, esse elenco, além da seriedade e eles estarem com o pé no chão de que eles são limitados, o América está tendo a sorte. E essa sorte pode ser a esperança, né? Porque pode acontecer o seguinte, pode acontecer vamos colocar aí o Bangu, que é um dos candidatos, de repente, no mata-mata, ser eliminado por qualquer um outro adversário. De repente, o Olaria, tal, pode cair. A Cabo Friense, que o Bernardo Oliveira, né? Bernardo Oliveira, ele disse que é um dos candidatos e eu concordei com ele, eu assisti a live que ele participou do Diabo da Tijuca com o Pedro, e eu concordei com ele, os candidatos que ele colocou a possíveis acesso, né? Título, no caso, e acesso. E talvez essa sorte que o América está tendo, os outros não poderão ter. Então isso acende assim um fio de esperança, né? No América desse ano. Então a gente tem que acreditar, né? Porque está tendo esse fio de esperança, a sorte está jogando finalmente, né, do nosso lado, mas a gente não pode estar perdendo pontos em casa, porque nos campeonatos anteriores perdemos muito ponto em casa. E esses pontos perdidos em casa atrapalharam demais a gente. Teve campeonato que a gente teve mais de 5 empates dentro de casa, então esses empates atrapalharam muito a caminhada do América. E eu espero muito que esse ano
a sorte continue com a gente e que a gente possa chegar no acesso, né? Valeu, galera. Um abraço. Videozinho rapidinho, só uma analisinha desses primeiros jogos. E talvez para esses dias agora para frente, eu vou estar aí voltando aí com a live, né? Fazer umas lives aí pré-jogo, pós-jogo. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Vamos torcer, vamos ter fé e que a sorte continue do nosso lado. Valeu? Um abraço!